Oi, gente, Salvador por aqui. Hoje é dia 23 de março de 2024. Eu tô aqui no meu quarto, sofrendo um calor, minha pele tá até oleosa, porque eu quero contar um sonho que eu tive para vocês hoje, que é muito importante e foi motivo de grande reflexão para mim. Sonhos são nossas vivências, né? Resultado das coisas que vivenciamos, que presenciamos, que desejamos, que almejamos, que pedimos em oração, coisas que imaginamos, mas também eu acredito que é um recadinho de Deus para que a gente possa tirar alguma lição desse sonho que a gente teve. E às vezes eu sinto que os meus sonhos são isso, são Deus me mostrando alguma coisa, falando alguma coisa para mim, para me alertar ou para me confirmar alguma coisa. E aí, esse sonho está na minha cabeça até agora e eu não poderia deixar de falar para vocês sobre ele. Eu sonhei hoje de manhã, quando eu acordei era 6 e pouquinho da manhã, e aí esse sonho tá fresco ainda na minha cabeça. Agora são, deixa eu ver que hora. Tô aqui com outro celular meu, são 19h58, né? Falta 2 minutinhos para as 20 horas e o sonho tá assim fresco na minha cabeça. Então vamos lá. Perdão, acabei de comer. Eu sonhei que eu tava recolhendo os lixos aqui em casa, né? Algumas coisas que realmente não prestavam mais, alguns alimentos podres, enfim, lixo mesmo, para poder jogar fora. E aí tinha um senhor que ele me ajudava a recolher os lixos, né? Esse senhor, ele era na forma de um dos cooperadores da minha igreja, num bairro aqui vizinho, né? A gente não costuma chamar ele pastor, a gente chama de cooperador. Mas é a mesma coisa, tá, gente? E aí ele me ajudava a recolher os lixos. Eu vi esse senhor bem mais velho do que o que ele realmente é na face desse meu amigo que é cooperador, tá? E aí é o seguinte, na hora que eu recolhi esse lixo todo, fazia uma limpa aqui, né? Uma limpeza total aqui na minha casa, eu fui lá para jogar, né? Naquele container, né? Eu fui para jogar o lixo e no que eu ia jogar o lixo, eu era confrontada assim, né, por um lobo. No sonho era um lobo, mas só que assim, na face mesmo dele, não era exatamente um lobo, era aquele cachorro, sabe, que tem os olhos de cores diferentes. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, porque eu não sei o nome deles. Mas era esse cachorro aqui que aparecia, só que no meu sonho eu tratava ele como um lobo. E aí ele começou a não querer deixar eu jogar o lixo lá no cesto. Ele começou a vir pra cima de mim, pra me agredir, pra fazer alguma coisa pra que eu não pudesse jogar esse lixo na caixa de lixo, entendeu? E aí eu fiquei com muito medo, com muito medo, com muito medo. E aí o que acontece? De repente na minha mão surgiu uma boneca de pelúcia, sabe? Uma boneca realmente assim, de pano. Era de pano, só que era macia, fofinha, sabe como é? Bem bonitinha. E aí eu jogava nesse lobo, né? Esse cachorro que eu chamava de lobo. Só que não fazia nem cócegas nele, né? Porque o negócio tão macio, tão levinho, então não resolvia. E ele começava a vir atrás de mim, começava a me rodear. Eu conseguia correr, mas aí ele vinha desembestado atrás de mim. E assim, gente, antes de eu contar a segunda parte, eu refleti muito e foi tipo assim, o lixo que eu estava recolhendo dentro da minha casa simboliza o pecado e tudo aquilo que desagrada a Deus, sabe? Então eu estava fazendo uma limpeza na minha casa. Eu despertei porque a minha casa estava suja, entre aspas, e aí eu fiz aquela limpeza para que tudo ficasse adornado, para que tudo ficasse organizado. Porque era como se eu fosse receber uma visita também. E é isso, aí eu pude perceber. E quando a gente comete alguma coisa, algum pecado, né, que geralmente a gente costuma chamar de fraqueza para não falar pecado, mas tudo é pecado, tá? Porque a gente comete, porque nós somos humanos, nós somos sujeitos a falhas. E aí o que acontece? O justo e o ímpio,
os dois cometem pecado, só que o justo, ele quer se limpar, ele não se conforma com a impureza dele. E já o ímpio, ele se suja e para ele tá tudo normal, tudo certo, entendeu? Então, quando eu despertei em mim que eu estava precisando fazer uma limpeza na minha casa, que é o meu coração e a minha mente, eu fiz essa limpeza, recolhi todo o lixo e fui jogar fora. Porque sempre que a gente puder, a gente precisa fazer essa limpeza. A gente precisa ter essa organização para que a gente sempre retenha conosco o Espírito de Deus. E aí foi o que eu fiz. Na hora que, então assim, e quando a gente faz isso, a gente recolhe essa sujeira. A sujeira pertence a quem? O pecado pertence a quem? Né? Ao inimigo. Então, quando a gente recolhe essa sujeira e quer jogar fora, a gente passa a jogar fora o produto do inimigo. Então, ele fica muito furioso, porque imagine você tem um produto e seu produto está sendo usado por alguém. Depois esse alguém não quer mais e joga fora, logo você vai ficar super chateado. Então, é isso que acontece. Quando a gente percebe que a gente está usando um produto que não agrada a Deus, que é do outro lado, a gente faz essa limpeza e joga fora, então é claro que a oposição vai ficar com raiva, entendeu? Porque você está deixando de usar o produto dele, porque você está agradando a quem ele odeia. E na reflexão que eu tive, essa boneca era a nossa imaturidade espiritual que estava sendo lançada. Porque quando a gente não busca crescer na fé, crescer no conhecimento, no entendimento, então a gente é levada por qualquer coisa, né? A gente pode ser levada por qualquer palavra enganosa. O pecado, ele até se torna colorido, se torna atrativo, se torna muito bonito aos nossos olhos. Entendeu? Então, aquela boneca que eu lançava era a minha imaturidade espiritual, me dando a oportunidade de crescer na fé. Entendeu? Isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. Meu Deus do céu, eu fiquei encantada com esse sonho assim. Sério, é uma coisa assim divina mesmo. E quando eu disse que a boneca, ou seja, a nossa imaturidade, não faz nem cócegas no inimigo, é verdade, porque mais importante do que a gente crescer e crescer e crescer na fé é a gente ser obediente. O que conta mais é a nossa obediência. Por isso, só a questão da boneca não deu certo. E quanto mais eu corria, mais ele corria atrás de mim. Eu já estava cansada e me sentindo uma perdedora. Então foi isso que eu pensei. Eu fiz essa reflexão é ótima. Eu fiz essa reflexão. E aí então, no momento que eu fui jogar fora, eu fui impedida. Porque o diabo, ele tenta e faz tudo para que a gente caia em pecado, para que a gente desagrade a Deus, para que a gente entristeça o Espírito Santo. Porque esse é o papel dele. Quanto mais pessoas ele puder trazer para o lado dele, então para ele vai ser vantagem, entende? Então assim, quando a gente realmente para de usar o que ele quer que a gente use, né? O produto dele, que é o pecado, que é o desagrado a Deus, então ele cerca nossos caminhos. E foi isso que eu senti. O lobo, né? O cachorro, ele estava cercando meus caminhos para que eu não tivesse a oportunidade de jogar o lixo, o pecado fora, entendeu? E eu continuasse retendo comigo a transgressão, o pecado, você entendeu? Então foi isso que eu entendi, eu fiz essa reflexão assim, depois que eu acordei, eu fiquei, meu Deus do céu, como o Espírito Santo é muito sábio, gente, e ele usa até de um sonho para poder nos alertar, para poder nos ensinar. E acontece que no momento que eu comecei a correr, e ainda com lixo na mão, que eu não tinha conseguido ainda jogar o lixo na caixa porque eu estava sendo rodeada, eu estava sendo cercada pelo lobo. E aí eu entrei no mercado, eu lembro que eu entrei no mercado, e no momento que eu entrei no mercado, o mesmo senhor que me ajudou a recolher o lixo, ele falou assim, você precisa usar as armas que você tem. Você precisa usar o que você tem nesse momento. O que você reteve de bom durante essa sua caminhada, use agora.
Aí ele falou comigo. Ele, olha, quando a gente tem medo, quando a gente tem medo, a gente geralmente entra no estado de alerta, de desespero, e a gente faz coisas até que a gente nem mesmo acredita. Então, use agora desse poder do medo que você tem, porque sentir medo é uma defesa do nosso corpo. Você sabia disso? Sentir medo não é algo ruim, como muita gente fala por aí. Né? Sentir medo a gente entra em um estado de defesa para que a gente saia daquela situação de perigo em que a gente se encontra. Então foi isso que aconteceu. E aí, quando ele falou, use a arma que você tem, aí na mesma hora eu lembrei que eu consigo correr muito rápido, e isso é realmente na minha vida, assim, real mesmo acontece isso. Eu sou uma pessoa que consigo correr bastante, consigo correr muito rápido. Inclusive, eu já postei corrida já com outras pessoas da minha família. E aí eu corro muito. Então, quando ele falou isso, o que foi que eu fiz? Eu peguei, fui tomada por uma força tão grande. Eu falei, eu vou correr, seja o que Deus quiser, mas eu vou correr agora. O lobo já estava quase se aproximando de mim. E aí o que aconteceu? Parece que eu estava com a velocidade da luz. Minha perna chega a vir aqui na minha cabeça, só de tanto que eu corria. Corria. E aí eu corria numa velocidade, assim, surreal para o humano. E no que eu corria, o lobo não conseguia me alcançar. E o seguinte, tinha uma praça, assim, em frente ao mercado, e eu passei por um monumento, e quando eu passei, eu saí levando aquele monumento quebrou, e não aconteceu nada comigo, nem me machuquei, nem nada. E aí eu tive outro despertamento, que às vezes a gente clama a Deus para poder Ele fazer algo pela gente, mas só que a gente tem que fazer a nossa parte. O que a gente é perfeitamente capaz de fazer, a gente tem que fazer. Então, a autoridade Ele já não deu. Desde quando a gente retém conosco o Espírito Santo, a gente já tem autoridade para poder repreender o mal. Então, eu consegui entender isso, que a decisão de vencer está na nossa mão. A gente que tem que ter a atitude de vencer. É claro que é com a ajuda de Deus, com a permissão de Deus, a gente tem que colocar Ele à frente de tudo. Mas o que a gente tem que fazer, a gente precisa fazer. A gente não pode deixar tudo na mão dele. O que a gente é perfeitamente capaz de fazer, a gente vai fazer. E o poder da decisão está conosco. Porque Deus, Ele não é invasor. Tem que partir de você o desejo da mudança. Então, naquele momento que eu tomei a decisão de agir, eu consegui me desvencilhar do lobo, ou seja, né, do inimigo, consegui me desvencilhar. E aí, como eu corri na velocidade da luz, porque quando você toma a decisão e quando você age, porque a fé, ela é ação, ela é movimento. Você não só precisa ter fé de boca, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, você precisa agir. Então, no momento que eu tomei a decisão de agir e realmente agir, eu me enchi de força e consegui fazer aquilo que era o meu objetivo, que era jogar o lixo, né? O pecado dentro do cesto para ser queimado, para eu me livrar completamente daquilo. E aí eu consegui realmente jogar o cesto de lixo, né? O saco de lixo, de porcaria, dentro do container e me livrei daquele peso que eu estava segurando nas mãos. E aí eu acordei. Então, muitas vezes, decisões extremas precisam ser tomadas por nós, porque muitas vezes subestimamos o rubro. Sério mesmo, muitas vezes a gente brinca de ser crente, mas olha, o rubro não brinca de ser rubro, tá? E é assim a nossa vida cristã, gente. Quando decidimos jogar fora o lixo do pecado, o dono do lixo se volta contra nós, porque nós descobrimos que o produto dele não presta. E ao descobrirmos que o produto dele não presta, é porque nós já tínhamos descoberto um outro produto, que é o de Deus, que nos limpa, nos purifica, nos deixa muito cheiroso. Nossa, gente, sério, eu posso não estar sabendo passar para vocês a essência da coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido isso, né? Fica essa reflexão aqui para vocês, porque realmente me vem um despertamento muito grande.
porque a gente erra sim. Mas a nossa ação, né, de mudar de atitude é o que faz a gente vencer. Você precisa querer retirar o lixo de você e jogar fora para ser queimado. Não adianta só você ter o desejo. Não adianta só você ter o desejo de se limpar. Você tem que fazer algo, você tem que se movimentar para realmente fazer essa limpeza e jogar o lixo fora. Então, assim, essa foi a reflexão desse sonho e eu anoto sempre no meu caderno, porque realmente, deixa eu pegar aqui para ver se consigo mostrar para vocês. Eu anoto porque realmente é muito profunda a sabedoria, muito profunda mesmo. Eu acredito fielmente que Deus, Ele usa as mais diversas situações para nos aperfeiçoar, né? E por que não com sonho, né? Por que não com sonho? Pois Ele usa todas as situações possíveis, né? Cada oportunidade que a gente tiver de aprendizado é um degrau a mais que a gente sobe na nossa caminhada. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não lembro onde foi que eu anotei de verdade, eu não lembro. Eu acho que foi no WhatsApp, gente, mas é o celular que eu tô usando. Qualquer coisa se encontrar, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Pra vocês verem. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham entendido. Deixa pra mim aqui se vocês entenderam, tá bom? Porque aí, caso vocês não tenham entendido, eu posso gravar outro vídeo explicando mais detalhadamente. É porque eu só peguei o celular aqui agora para gravar e pronto. Não tem edição, não tem nada, só... Não tem roteiro, não tem nada. Só peguei e falei. Então é isso. Um grande beijo, um cheiro. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E cada oportunidade de aprendizado que vocês tiverem, agarre, abrace. Porque vai ser muito útil. Pode não ter utilidade naquele momento, mas no futuro vocês vão ver. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.